Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade, ela preocupa muitas pessoas que convivem com alguém ou já tiveram esse transtorno. A ansiedade ela é considerada pelos cientistas como um transtorno neurológico. Esse transtorno se desencadeia quando há uma preocupação excessiva por parte da pessoa. A pessoa que sofre de ansiedade, ela atinge um estado mental distorcido do que muitas vezes é a realidade. Alguns estudiosos vêm compreendendo as consequências desses transtornos de ansiedade e o que minimiza os sintomas das pessoas que são acometidas por este distúrbio. A ansiedade, além de desencadear sintomas como inquietação, cansaço, problemas de concentração, irritabilidade, tensão, insônia, a exaustão, ela é o principal motivo da ansiedade. Porque muitas vezes o transtorno da ansiedade, ela vem com uma perda da integração entre o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável por controlar as emoções, e de estabelecer um equilíbrio emocional. O que acontece é que quando as pessoas elas amadurecem e elas começam a enfrentar problemas do cotidiano, da vida humana, elas atingem fatores mentais que desencadeiam certos tipos de comportamentos excessivos. Comportamentos esses que levam as pessoas a desejarem algumas particularidades pessoais e muitas vezes, quando não alcançado o objetivo, a pessoa ela se retrai, ela acaba desenvolvendo esses transtornos ao passar do tempo e ela se indaga que o seu temperamento, o seu desenvolvimento é por causa da ansiedade. Mas a ansiedade, ela vem falar sobre um diagnóstico realizado meticulosamente quando a pessoa ela sai do seu eixo. Ela entra em um desequilíbrio mental e emocional, sentindo algumas situações, algumas características que fazem com que ela reflita que aquele movimento que ela está fazendo está influenciando diretamente na sua saúde. Algumas pessoas elas sentem um vazio emocional. Nada pode preencher esse vazio. Seja com relacionamento, emprego, seja na sua aparência, com dinheiro, nada substitui esse vazio. Também sentem uma sensação de desespero, uma impaciência, uma aceleração, a compulsão também alimentar, que é uma ingestão excessiva, descontrolada por alimentos, uma vontade insaciável por doces. Essas pessoas também sentem medo de morrer. Há uma insegurança, uma preocupação excessiva, grandes expectativas sem realizações. Elas acabam saindo da realidade e criando a sua própria fantasia de mundo. Também elas podem ter comportamentos de organização excessiva. Tudo irrita se sai fora do lugar. A falta de concentração também é frequentemente visualizado pelos ansiosos quando há dificuldade em manter uma atenção.
em manter algo ali estabilizado, porque quando algo sai do lugar, a pessoa ela sai do controle de si mesma. E também a sensação de que algo ruim vai acontecer. Parece que tudo em sua volta é um estado de alerta. Parece que a qualquer momento coisas ruins podem acontecer. Esses sinais são os sinais de pessoa com transtorno de ansiedade. Algumas delas podem ter marcas na pele, tremores, dor de cabeça, visão distorcida. E quando a pessoa ansiosa, ela começa a ter dormência, formigamento, ela não consegue se equilibrar em pé, ela tem uma sensação de calor, de frio, ela começa a sentir tremores nas pernas, uma incapacidade de relaxar a mente, um medo de que algo possa acontecer de pior. Vive com tontura, atordoado, com esquecimento, palpitação, aceleração no peito, o coração parece que vai apertando, apertando. A pessoa vive aterrorizada, nervosa por tudo, uma sensação de sufocamento, um desconforto abdominal, uma falta de ar. O ar ele fica fino, fica curto, assustado. A qualquer momento tem uma dificuldade de relacionar-se. Vive algumas vezes com suor frio, como se o medo tomasse conta da sua própria alma. Muitas vezes falar sobre a dependência emocional, áreas da vida social, de relações amorosas, de desempenho profissional, engloba todo o problema decorrente da ansiedade. Muitas vezes, para demonstrar para as outras pessoas o quanto nós somos importantes, qual é a nossa validade, o nosso valor, muitas vezes as pessoas se sacrificam cada vez mais, deixando de ser quem elas são, usando uma máscara, mas dentro dessa máscara há uma impaciência e irritabilidade. Muitas pessoas são tomadas pelo medo, pelo descontrole, e muitas delas acabam sofrendo ataque de pânico por não conseguir cuidar dessa ansiedade. Aí vem a improdutividade, a falta de capacitação, a incapacidade de realizar tarefas simples devido ao medo, à grande preocupação. Muitas pessoas sentem fobias, não conseguem nem sair de casa. E isso se torna um transtorno bipolar, onde a pessoa ela quer agir, mas ao mesmo tempo ela tem um medo de que algo ruim possa acontecer com ela. Essa dificuldade nos relacionamentos, no trabalho, afeta diretamente a pessoa que sofre desse transtorno, porque o indivíduo ele começa a se isolar. Porque muitas pessoas não compreendem que esse transtorno de ansiedade é um transtorno que é emocional. Ele vem internamente e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado, ele precisa ser identificado. O primeiro passo de uma pessoa com transtorno de ansiedade é compreender o problema. Saber que existe um problema, mas que existe também um tratamento. Quando se tem um conflito interno não resolvido, a pessoa começa a ter comportamentos de pensamentos acelerados. A pessoa ela começa a duvidar de si própria. E isso se dá a falta muitas vezes de conhecimento, de ajuda, porque as pessoas que sofrem de ansiedade, elas não querem atrapalhar outras pessoas. Elas acreditam que a qualquer momento vai passar.
Elas acreditam que a sensação do corpo, a sensação do medo, do suor, do calafrio, do aperto, vai passar. E cada vez mais que ela não olha para essa dor, ela vai se afundando mais, porque isso vai se expandindo. E algumas formas que o equilíbrio emocional traz para pessoas com transtornos de ansiedade são hábitos de vida saudáveis. Dormir é muito importante, ter momentos de lazer, estar perto da família, fazer aquilo que gosta, ter algum hobby, alguma coisa para fazer. É importante entender quando o indivíduo ele se conhece, ele entende que uma alteração de humor, uma irritabilidade, uma redução da disposição, da concentração, da atenção, uma sonolência diurna, um cansaço físico, são sintomas desse transtorno. E por isso que aprender a entender essa dor é saber dizer não quando se não consegue ultrapassar os limites, é entender as próprias vontades, é aceitar aquilo que faz bem para si mesmo. As coisas elas devem ser natural. E isso, refletir isso, é conquistar a felicidade plena. Porque a atitude, ela vem quando nós damos a oportunidade e o conhecimento. A gratidão é quando nós conseguimos entender que nesse momento nós temos o que precisamos e estamos onde necessitamos. E muitas vezes essa luta contra a ansiedade, ela tem que ter uma ação. E a ação, ela decorre a partir do momento que a pessoa ela começa a escrever de si mesma o que gosta, o que quer, quais são seus sonhos, suas idealizações, e ela começa a entender que muitas vezes esse transtorno veio de lugares onde ela não queria estar. Ela veio de fatores onde a pessoa não soube dizer um não, onde a pessoa aceitou muitas vezes estar num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas e fazendo aquilo que não gosta. Que possamos refletir sobre vencer a ansiedade a cada dia, com mais saúde e qualidade de vida.